nessa noite, alegria poder receber aqui o Éder Nunes. O Éder é pastor missionário na Albânia. Vem acompanhado da Soraya, do Victor, esposa, filho, bem-vindos também. Ele nasceu em Lorena, bem pertinho aqui de nós, Vale do Paraíba. Depois se mudou para São José dos Campos com 4 anos de idade, passou um período aqui longo, até 1999. Depois ele saiu e começou uma caminhada rumo à Jordânia, né? Rumo à Albânia. Rumo à Albânia, já está lá há 16 anos, tem servido ao Senhor, ao seu reino, à sua igreja, vinculado à nossa agência de missão transcultural, APMT, da IPB, e hoje nós temos a alegria de recebê-lo aqui também, para conhecer o trabalho que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele, da sua casa, lá na Albânia, e sermos desafiados também, com certeza, pelo Senhor, pela sua palavra. Então quero dar boas-vindas. Obrigado. Deus te abençoe muito, é uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado. Fique à vontade para nos trazer a palavra de Deus também. Amém. Mostrar aí o projeto de trabalho seu lá na Albânia, tá bom? Amém. Vamos Glória orar. Amém. Pai querido, somos gratos por esse tempo tão precioso para nós, Amém. poder receber aqui o teu servo e a sua casa, que nas tuas mãos vem sendo instrumentos do agir precioso do Senhor em uma terra distante da nossa. Mas isso mostra, ó Pai, que para o teu evangelho não há fronteiras, e o Senhor é aquele que congrega filhos e filhas, servos e servas de todas as tribos, de todas as nações, fazendo desse povo uma raça eleita do Senhor, um povo de propriedade exclusiva tua, um povo que não era povo de Deus, mas agora pela tua graça, pelo teu favor, é povo do Senhor. E nós te louvamos, porque aonde às vezes nós não podemos ir, o Senhor envia pessoas que podem ser sustentadas pelas orações, pelas ofertas, pelo contato, pela palavra de incentivo, de ânimo da tua igreja, do teu povo em todo lugar do mundo. Graças te damos por esta vida, por tudo aquilo que o Senhor reservou à nossa vida, à nossa igreja, a vida dos nossos irmãos lá de casa, conectados aqui neste encontro, através da vida do teu servo, que ele possa, na ação do teu Espírito, comunicar ao nosso coração um pouco do muito que tem recebido do Senhor a cada dia. Em Cristo oramos, amém. Amém. Pastor, até quando? Amém. Boa noite. Meus irmãos, eu tenho uma alegria muito grande em vir a São José dos Campos. Aqui eu tenho grandes recordações, passando por aqui, andando por esses viadutos agora, né? Tá cheio de viaduto, algumas vezes eu me perco, porque como o pastor disse, eu saí daqui no ano de 99, e 20 anos São José mudou muito, e está muito lindo São José dos Campos. Eu confesso, a minha esposa falou, quando nós nos aposentarmos, nós vamos morar em São José. Eu falei assim, eu não sei, querida, onde que nós vamos estar. Eu acho que não. Glória a Deus, é uma alegria estar aqui, uma alegria conhecer essa igreja. Como eu disse, São José está no meu coração, parte da minha família está aqui, muitos deles queriam estar aqui, mas a gente não fez aquele cadastro para eles estarem, né? Então eles vão estar assistindo lá online. Bom, eu me chamo Helder, sou casado com Soraya. O meu filho Victor nasceu em Portugal, com bebezinho, entrou na Albânia, cresceu lá, viveu lá, e nesses 16 anos nós trabalhamos com plantação de igrejas. Pela misericórdia do Senhor, estamos começando agora uma 5ª igreja que estamos plantando. Hoje uma igreja presbiteriana, a 2ª processo de plantação. Servimos ali na capital Tirana, numa periferia da capital, mas eu quero mostrar esse projeto dessas bandeirinhas lindas aí para você posteriormente. Então nós vamos dividir em 2 blocos. Um bloco, nós vamos falar sobre a palavra, eu quero fazer uma reflexão bíblica com vocês,
E no segundo bloco eu vou contar um pouquinho mais em detalhes o nosso trabalho lá. Tá bom? Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, dos versos 1 a 9. A igreja que nós estamos plantando lá na Albânia começou os cultos públicos pós-pandemia. E eu orando a Deus pelo começo dos trabalhos do nosso culto público, eu falei, Senhor, por onde começar? Como que nós vamos pregar a Tua palavra? Por onde começar? E veio forte ao meu coração, comece pelo começo, Gênesis. Então nós estamos fazendo uma caminhada expositiva no livro de Gênesis, e esse texto, Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, foi o último exposição que nós fizemos lá na Albânia, e marcou o meu coração, cravou o meu coração. E eu estava de viagem para vir para cá, então eu trago essa palavra para a igreja. Todos acharam? Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ora, em toda a terra havia somente... Vamos começar aqui, que eu me perdi com esse negocinho aqui. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição por tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Senhor, esta é a Tua palavra, Pai, que ela venha servir para nós, nos exortando, nos fazendo refletir acerca de nossa vida, dos nossos atos, de quais decisões estamos tomando acerca da vida que o Senhor compraste na cruz do Calvário. Deus, nós somos Sua igreja e queremos viver para a glória do Teu nome. Senhor, fala conosco, que o Teu Espírito venha de uma maneira tremenda, Pai amado, ministrar os nossos corações nessa noite para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Gênesis é um livro que faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu quero fazer aqui uma pequena explanação para vocês desse livro, que tem uma característica muito peculiar. É um livro que trata assuntos extremamente atuais. Nós estamos vivendo hoje uma guerra cultural muito grande, aonde o mundo quer sufocar, quer calar tudo aquilo que Deus imprimiu aqui nesse livro de Gênesis. E o livro de Gênesis é extremamente importante para que nós, estudando esse livro, nós tenhamos ferramentas, principalmente até o capítulo 11, que é dividido em 2 grandes blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, fala de Deus e a criação, onde tem elementos para nós fazermos uma apologia séria acerca de muitos assuntos que estão sendo discutidos hoje na sociedade. Então nós temos uma responsabilidade como igreja de levantarmos uma bandeira apologética acerca da verdade e não arredarmos o pé
E no segundo bloco, do capítulo 12 ao capítulo 50, Deus fala então de Abraão. E esse livro do Pentateuco é importantíssimo. Eu encorajo os irmãos a estudá-lo. E aqui exatamente é o final desse primeiro bloco, onde acontece uma história muito inusitada, acerca de um local que se chama Babel, e aqueles homens então fazem algo naquela cidade, e nós vamos ver o que aconteceu, quais foram as consequências. Lembrando que no livro de Gênesis, o plano do Senhor para toda a humanidade dado a Adão, e aqui, nesse momento aqui no capítulo 11, já havia acontecido o dilúvio, onde Deus escolhe a família de Noé, e recolhe todos os animais, e vem a destruição total do mundo. Então Noé desce da arca, levanta um altar de adoração, e recebe os mesmos mandamentos que Adão recebeu, de se multiplicar e espalhar por toda a face da terra. Vamos ver agora o que esses pós-diluvianos fizeram contra a vontade do Senhor, o que estava no coração deles. E eu dividi em 4 grandes blocos aqui. O primeiro, 1 e 2, fala da migração dos filhos de Noé. Versículo 3 e 4 fala da decisão dos homens. 5 a 7, a avaliação de Deus. E 8 a 9, a decisão divina. O que Deus fez? Vamos lá? Siga na sua Bíblia, acompanhe comigo. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Meus irmãos, uma linguagem e uma maneira de falar. Nós vivemos num Brasilzão grandão. Nosso país tem dimensões continentais. Os albaneses vivem num país tão pequenininho. A Albânia cabe dentro de Sergipe. Na Albânia, conforme eu pego o carro e sigo numa direção, eu saio da Albânia em 3 horas de viagem. Conforme a gente voa ali na Europa, ali, um voo de 3 horas, nós cortamos 5 países. E eu vindo para cá de Belo Horizonte, eu viajei 7 horas. Das 7 horas, 5 horas foi dentro do estado de Minas Gerais. O nosso Brasil grandão, enorme, tem muitas linguagens, tem uma linguagem, mas várias maneiras de falar. Quando eu saí de São José e fui fazer o curso de missões em Belo Horizonte, eles davam risada de mim, os mineiros, porque eu falava porta, horta, corta. Joseense fala horta, volta. Eles davam risada de mim, mas era uma linguagem, era o português que eu estava falando. Se a gente ouvir um sulino falando, também é diferente. Eu vim do Rio agora, pois, 2, 3, é muito difícil falar a língua daquele povo. A maneira de falar deles é difícil de reproduzir. Mas esse povo, pós-dilúvio, eles tinham uma linguagem e uma maneira de falar, herdada de Noé. Nós não sabemos qual era essa língua. O texto não nos dá nenhuma dica acerca disso, mas existia uma maneira de falar em uma só linguagem, ou seja, tudo que esses homens queriam fazer, eles conseguiam, e era claro a comunicação deles. E esses homens estavam fazendo o quê? Estavam caminhando, espalhando pela terra, mas, no versículo 2, algo mudou no coração desses homens, dessas mulheres, dessas famílias, e todas elas vieram da família de Noé. No capítulo 10, no capítulo 10, versículo 1, diz assim, são essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E aí tem uma lista enorme de todos os filhos que vieram através de Sem, Cam e Jafé. Ou seja,
todas as nações estão aqui. E você aí que está grávida, você família que quer constituir família, vocês que estão aí online, aqui tem uma lista enorme com vários nomes lindos, viu? Que dá para você puxar, por exemplo, Cush, Seba, Havilá, Sabitá, Ramá, no versículo 7. Sabá, Dedã, tem muitos nomes lindos aqui que dá para você escolher um nome para o seu filho. E aqui relata a tábua das nações. Meus irmãos, soberanamente o Senhor tem os seus planos. E os planos do Senhor, soberanamente, sempre são cumpridos. E aí o Senhor então, e aquele povo então, algo aconteceu no coração deles. Olha o versículo 2. Sucedendo que, partindo eles do Oriente, ou seja, eles estavam continuando a caminhar, deram como uma planície na terra de Sinar e ali habitaram. Aqui começou o início de uma rebeldia acerca da ordem do Senhor Deus, que era o quê? Crescer e multiplicar e povoar toda a terra, ocupar toda a terra, caminhando e ocupando as terras. Esse povo encontraram uma terra muito fértil. Essa planície aqui, na terra de Sinar, era a antiga Mesopotâmia, um lugar extremamente fértil, banhado por rios, ou seja, tudo que ali plantava, dava. Trazendo isso para os nossos dias de hoje, era uma cidade que tinha segurança, que tinha empregos, que tinha uma boa malha viária, era uma cidade que tinha mantimentos, era uma cidade de paz. E ali então esses homens habitaram. A Bíblia também não relata qual foi esse tempo, mas no versículo 3, nasce uma ideia maravilhosa no coração deles. Olha só o que esses homens fizeram. Versículo 3. Olha a decisão desses homens. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e vamos queimá-los bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. De novo, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o quê? O nome do nosso Deus? O nosso nome, para que não sejamos espalhados na face da terra. Esses homens aqui, deliberadamente, estavam negando cumprir duas ordens do Senhor. Quais seriam elas? Que nós não vamos mais caminhar por essa face da terra, tá? Nós não sejamos mais espalhados pela face da terra, e nós vamos aqui edificar uma cidade, parar com esse negócio de sair andando, parar com esse negócio de ficar viajante nessa terra. Acabou, agora acabou. E não somente isso, nós vamos fazer uma torre para tornar o nosso nome célebre. Meus irmãos, a vida que nós temos não é mais nossa. Nós somos igreja do Senhor. O Senhor tem promessas, tem ordens para a sua igreja. O Senhor tem planos para a sua igreja. O que você está chamando os outros para fazer? Se assemelha muito aos nossos dias a decisão desses homens. Hoje o ser humano quer paz. Hoje o ser humano quer prosperidade. Hoje o ser humano quer ter o nome reconhecido, quer dar nome a ele mesmo, colocando Deus à parte, tirando Deus da história. Eu sou autossuficiente.
suficiente. E esses homens decidiram fazer isso deliberadamente. Deliberadamente esses homens desobedeceram ao Senhor. Deliberadamente, eles não quiseram mais servir ao Deus de Noé. E eles escolheram buscar a sua própria vontade, buscar para viver para o seu próprio ego, tomando as suas decisões independentemente de Deus. Agora nós vamos ver o que Deus fez com esses homens. Lembrando sempre que o livro de Gênesis é o início da obra soberana do Senhor, aonde Adão cai, Deus não deixa o homem naquela situação, Deus dá uma promessa no capítulo 3, do versículo 15, que nasceria um descendente que ia pisar a cabeça da serpente. O Senhor segura os seus planos eternamente, soberanamente, independente da decisão dos homens. Olha no versículo 5 e 6 a 7 o que acontece. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Meus queridos, qual era o desejo desses homens pós-diluvianos? Construir uma torre, que essa torre chegasse aos céus e o nome deles fosse reconhecido. E aí no versículo 5, Deus começa a fazer uma ironia. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Meus irmãos, os homens queriam fazer uma construção que chegasse aos céus. E Deus falou assim: eu vou descer. Nem olhando aqui de cima eu consigo ver essa cidade, eu preciso descer. Não é uma ironia? É uma grande ironia. Esse texto aqui, desceu o Senhor, na teologia, é um termo que é usado que chama antropomorfismo. Ou seja, é um termo usado que pega a forma divina e se assemelha à do homem, para nós termos as dimensões das coisas. A Bíblia usa muito o antropomorfismo, mão de Deus, sopro de Deus, para trazermos a dimensão, porque Deus não desce, Deus não sobe, Deus está em todos os lugares, mas aqui mostra essa ironia, o projeto do homem, por mais grande que seja, longe do Senhor, é palha, não serve, não presta para nada. Então o Senhor desce para ver o que os filhos do homem edificavam. Nós, que somos igrejas do Senhor, nós somos filhos de Deus, porque nós reconhecemos a obra redentora do Senhor. Aquele que não vive essa obra da redenção na vida, é tão somente filho do homem. E esse homem aqui se refere ao Adão caído, que vive para o seu próprio deleite, para o seu próprio gosto. E aí no versículo 6 o Senhor diz: eis que esse povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. De fato, Deus testifica que aquele povo era um, que tinha a mesma linguagem e que tudo o que eles quisessem fazer, eles iriam conseguir. Deus, no relato bíblico, mostra a graça dele. É como se ele estivesse freando a iniquidade humana. Porque se o Senhor não manter este mundo segurando as rédeas desse homem rebelde, esse mundo, meus irmãos, vira um caos. Não vira paz, porque no coração do homem ímpio há só maldade, há só destruição.
Não há bondade que brota no coração do homem. Por mais boa que seja uma intenção inicial, fora do Senhor, ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai se tornar uma catástrofe. Essa unidade aqui desse povo é o que está acontecendo hoje no mundo. Existe a Comunidade Europeia. O que é a Comunidade Europeia? É um grande bloco econômico. Meus irmãos, no começo foi tudo muito bom. Agora já estão alguns tons de maldade. A França, que domina aquele bloco junto com a Alemanha, que já convenceu a Alemanha, ela quer destruir os países que estão se desenvolvendo. A maldade do homem, meus queridos. Se Deus não frear a iniquidade, esse mundo vira um caos. Não há paz sem que o Senhor nos traga. Não há vida fora do plano redentivo do Senhor. É só agonia. E aí o Mercosul se une. Vamos fazer um bloco nosso. E aí os países emergentes tentam lutar e fica uma guerra econômica. Uma guerra por poder. Quem vai ganhar essa guerra? Todos que estão nessa guerra são esses que parecem de Babel, que não amam ao Senhor, não temem ao Senhor, que querem construir uma torre e fazer o nome dele célebre. Versículo 7, outra ironia do Senhor: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O que o Senhor fez? O que o Senhor fez? Parou os planos humanos de forma repentina, freando a iniquidade, freando a rebeldia e exercendo graça, os dispersando para toda a face da terra. E no versículo 8 diz isso: destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. A MRV, Gênesis, faliu. A grande empresa de construção de cidades faliu. Não há mais plano humano. E quando a vontade soberana de Deus entra em concorrência com o plano humano, sempre é o Senhor, é a vontade soberana. Então, meus irmãos, nós não devemos temer o homem mau. Nós temos que permanecer fiéis, porque o Senhor sempre cumprirá os seus planos, e Ele sempre achará os seus fiéis, porque é a vontade de Deus que impera no mundo, e não a vontade humana. E no versículo 9, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor e a linguagem de toda a terra, e os dispersou por toda a superfície dela. O que você está convidando seus colegas de trabalho a fazer? O que você está convidando os seus irmãos a fazer? O que você está convidando a sua esposa? O que esposa está convidando o seu marido a fazer? Se assemelha aos de Babel? Há uma vontade do Senhor expressa nas Escrituras acerca da igreja do Senhor. Lembra de Gênesis, capítulo 3, versículos 15, que o Senhor enviaria aquele que pisaria a serpente? É o plano eterno do Senhor, e a história então aqui se desenrola. Deus então no capítulo 12 escolhe quem? Abraão. E aí Deus vai escolhendo a sua geração, marcando a sua geração, até que vem o Filho de Deus, o Cordeiro que viveu sem pecado,
para pagar o preço. O tratado de dívida que era contra nós. E esses aqui que foram dispersos, o Senhor misericordiosamente vá ao encontro deles. E então começa uma caminhada do Senhor buscando, que inicialmente era através de Israel. Deus manifestava a sua glória ali, através de Israel. E Deus então, no nascimento e morte, nascimento, vida e morte de Jesus, Deus então comissiona a sua igreja para ir em busca daqueles que são de Deus em toda face da terra. Abra sua Bíblia em Mateus. Meu querido, há um desejo expresso do Senhor Jesus, aquele que foi prometido lá no capítulo 3, versículo 5 de Gênesis, para a sua igreja. Esse é o plano de Deus para você, para mim, para todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, descendentes de Noé, e aqueles que permanecem fiéis. Este Filho de Deus, este Cordeiro sem pecado que foi morto. Essa é a grande chave hermenêutica das Escrituras. Tudo diz respeito à pessoa de Cristo. Não podemos viver um evangelho sem Cristo. O evangelho é Cristo. Não podemos dizer que somos cristãos se não obedecemos a Cristo. E este então, ressurreto, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus queridos, a nossa vida, que está escondida em Cristo, nós temos que nos enganjar naquilo que é prioridade. Aquilo que é prioridade é fazer discípulos, prioridade é pregar a palavra, prioridade é fazer a vontade expressa de Deus. Qual é a vontade expressa de Deus para você nessa grande comissão? Que Deus não nos ache como os de Babel. E é um grande privilégio servir ao Senhor Jesus. Veja o livro de Apocalipse, capítulo 7. Olha o que o Senhor vai fazer. Capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 12. E é um livro também que eu incentivo a você a estudar. Porque vai te orientar nesses dias de final dos tempos. Nós estamos no final dos tempos. O Senhor está à porta. A destruição foi feita uma vez no livro de Gênesis, quando o dilúvio veio. E Deus então fez uma promessa que Ele não mais destruiria o mundo com água. Essa destruição está reservada para o final dos tempos, quando o Senhor Jesus retornar para buscar a sua igreja. E nós temos, queridos, por ordem expressa do Senhor Jesus, de participar desta obra. E olha o resultado dela. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e raças, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante ao trono, prostraram sobre o teu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória e a soberania, e a sabedoria, e as ações de graças, e honra, e poder, e força, seja ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Todas as nações, versículo 9,
tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estes aqui foram aqueles que foram dispersos lá em Babel. O Senhor misericordiosamente os espalhou. E pela tua misericórdia e graça está buscando todos aqueles que são dele. Isso me motiva, meus queridos, a pregar o Evangelho. Porque aqueles que são dele ouvirão a voz e se converterão. O Evangelho do Senhor não volta vazio, porque ou ele condena, ou ele exerce graça. E salva eficazmente. Por isso, meus irmãos, vamos firmar os nossos pés na proclamação do Evangelho nesses dias maus. Vamos sair nessa grande Babel, porque eu leio esse texto e parece que esse texto foi reproduzido, parece que as pessoas estão perdidas, vivendo para construir nessa terra coisas terrenas. Não pensam nas coisas do alto. E nós, como igreja, não podemos perder esse rumo de fazer sempre a vontade do Senhor. Mesmo sendo perseguidos, estamos em Covid. E é uma linha muito fina. Mas a partir do momento que deliberadamente o governo fechar as portas das igrejas, o que nós vamos fazer? Não há tempo de brincar, meus irmãos. Nós precisamos proclamar, gritar, nos esforçar para fazer a vontade do Senhor e levar esse evangelho verdadeiro a todos aqueles que o Senhor tem para salvar. O Senhor tem os seus, ao qual Ele dispersou lá hoje, no século 21 aqui. Vamos cumprir a grande comissão. Vamos viver como igreja. Vamos ser fiéis. Adorando ao Senhor e pregando o Evangelho. Vivendo para a glória dEle. Amém? Deus, essa é a Tua palavra, Pai amado. Deus, que o Teu Espírito venha manifestar em nossos corações. Abrir o nosso entendimento. Senhor, só o Senhor, através do Teu Espírito, pode mostrar a cada um dos meus queridos, ó Pai amado, aquilo que precisa ser mudado, Pai. Aquilo que precisa ter uma convergência, uma conversão total de ações, de pensamentos. Nós necessitamos ser radicais, Pai amado, com muitos posicionamentos nossos. Senhor, através do Teu Espírito Santo, abre os nossos olhos, não nos deixe enganados. Nós somos a Tua igreja. O Teu Evangelho é a esperança para o mundo. Daqueles aos quais o Senhor quer salvar, leva-nos até os seus, ó Pai amado. Que essa palavra alcance aqueles aos quais o Senhor soberanamente já escolheu, já os predestinou desde a fundação do mundo, ó Pai amado. Deus nos dê esse privilégio, ó Pai, de vivermos nessa grande Babel mundial, viver para a glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho agora 15 minutos aproximadamente para contar um pouquinho do que Deus está fazendo conosco lá. Eu não sei se o irmão passou, tem umas cartas de notícias que nós enviamos trimestralmente, relatando um pouco do nosso trabalho. Ela está circulando aí, você pode ficar à vontade. Agora eu só preciso aprender com isso aqui. Onde que eu aponto? Eu não sei se eu liguei, não. Isso me ajuda aqui. Bom, nós fazemos parte dos Balcãs. Essas bandeiras aí simbolizam os países dos Balcãs. Balcãs é uma região do leste europeu. Obrigado. Do leste europeu. Eu vou falar aqui que eu gosto de mostrar aqui. Do leste europeu, aqui está a Itália e aqui está a Albânia. Esses países coloridos fazem parte do leste europeu. Aí, irmão, aí vai para a internet. Obrigado.
esses países que estão coloridos fazem parte do leste europeu. Há uma realidade muito grande. Esses países todos eram comunistas, ateístas. E o Senhor, pela glória dele, está buscando aqueles que são deles em todos esses países. Chama-se Balcãs por causa de uma cadeia de montanhas que cortam esses países, como a Cordilheira dos Andes aqui no sul. Essa é a bandeira da Albânia. Quando eu vejo essa bandeira, o meu coração bate forte. Ela é uma bandeira que fala muito ao meu coração, porque lá estão os escolhidos do Senhor, e nós estamos lá pregando e vivendo há 16 anos naquele país para a glória do Senhor. A Albânia é um pequeno país de área. A área da Albânia é como se fosse o estado de Sergipe, o menor estado da nossa federação. Tem uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes, tá? Hoje é um país de democracia, é um país democrático, parlamentarista, mas que tem um cunho e muitas vezes comunista nas suas decisões. A língua é o albanês. Ashni juha shumë vështirë për të mësuar. Ne në hirën e Perëndis ne kemi mësuar këtë gjuhë. É uma língua difícil de aprender e pela graça de Deus, eu e minha família nós aprendemos a falar essa língua. Isso aqui é um pouquinho do albanês. E esse outro quadro aqui é muito importante porque fala das porcentagens das religiões. Tá? Então, o sunita é uma linha muçulmana, 56% do país é sunita, é uma linha mais light do islamismo. Os Bektashitas é a linha radical, é aquela linha que coloca bomba, que explode, que mata e morre por causa de Alá. Eles são só 2% no nosso país. Tá? Outras religiões, ateísta, budista, todas essas outras religiões são 24%. O evangelho aqui, os cristãos, se dividem em católicos, protestantes, ortodoxos e outros, que são Testemunho de Jeová, essa outra linha cristã. Nós, evangélicos, protestantes, não chegamos a 1%. Ou seja, nós não somos ainda 33 mil de cristãos na Albânia. Há um trabalho a fazer. O Evangelho do Senhor está sendo pregado, mas há muita coisa a fazer. E uma necessidade que o cristão albanês tem hoje é a fortalecer a fé deles numa fé bíblica clara. E nós, como reformados, nós temos uma tarefa muito grande a fazer agora nos próximos anos. Essa daí é a região que nós trabalhamos. É uma região alta da cidade. Nós ficamos no pé de uma montanha que chama Dait. É uma região turística agora, porque os franceses fizeram um teleférico lá. Então, é uma região muito visitada por turistas. Quando é o tempo de turismo, que é normalmente junho e julho, que é o verão nosso lá. O calendário lá escolar se divide em 2020 e 2021. 2021 e 2022. Começa o ano letivo em agosto, e aí vai até maio, junho, de aulas. Tá? E aí também é um calendário de futebol assim, tudo é assim. E aí aquela região que nós trabalhamos, eu coloquei em números para vocês terem uma ideia. 21.280 moradores naquela região onde nós trabalhamos. 6.366 famílias, 18 prédios que são administrados por um representante da prefeitura. Por que eu coloquei esse dado importante? Porque na Albânia, por causa da queda do comunismo, o país cresceu sem nenhuma ordem. E essa região onde a gente está, parece que é o lugar de Tirana mais desordenado. Os prédios, um pertinho do outro, não tem ruas de acesso. Quando tem algum acidente num apartamento lá, fogo, o bombeiro não consegue acessar. E aí é um Deus nos acuda. E é a região que, de 6 mil famílias, somente 18 prédios estão regulamentados. Então, há muito trabalho a fazer naquela região. E de todas essas famílias, há 813 negócios registrados.
A Albânia tem aberto para a comunidade europeia, tem cumprido algumas leis da comunidade europeia, tá? Porque eles querem fazer parte da comunidade europeia. Em várias coisas isso está sendo excelente, em outras coisas está sendo muito ruim, porque o secularismo europeu está entrando dentro da Albânia. As leis ímpias da comunidade europeia estão entrando dentro da Albânia. Antes, a família albanesa era mais uma família nuclear, uma família tradicional. Hoje, eles já estão negociando princípios de família, principalmente na capital. Hoje, nós já estamos vendo casais heterossexuais vivendo juntos sem casar. E casais também homossexuais vivendo juntos. Então, a cultura albanesa está sendo muito afetada com essa abertura. E o evangelho tem que ser pregado urgentemente. Esse aí é uma fotinha que eu fiz porque Tirana faz muito frio. A Albânia cai neve, mas em Tirana necessariamente não cai neve, porque a Tirana fica num vale, cai neve nas montanhas, e Tirana, quando a neve cai, cai em forma de chuva. Mas nesse dia nevou muito. Então, sempre quando neva em Tirana, fazia vários anos que não nevava em Tirana dessa quantidade. Aí todo mundo sai na rua. E aí a gente também, como bom cidadão albanês que mora em Tirana, nós também saímos na rua. E ali as criançadas brincando de guerrinha, de neve, tudo, nós fomos para a porta lá do nosso centro Calvinos e tiramos essa foto aí. Né? Todo mundo de cachecol, um frio intenso. No inverno, o dia fica muito curto. Amanhece por volta de 8 horas da manhã, escurece por volta de 4 horas da tarde. 3h30 já está escuro. E no verão é o contrário. Amanhece por volta de 4 horas da manhã e escurece 11h30, meia-noite. O dia fica longo. No inverno, frio para nós é -5, -3, -2. E no verão é 40 graus o dia inteiro. Manhã, tarde e noite. Alivia um pouquinho, cai para 38 nas madrugadas. Mas é 40 graus. E aí, no verão, entre 11h30 até 2, 3 da tarde, os comércios estão fechados, porque o calor é intenso, não tem ninguém na rua. Aí, quando dá 4 horas da tarde, todo mundo começa a sair na rua. E os comércios abrem e ficam até 11 horas da noite. E nessa época, o albanês é sangue mediterrâneo, e eles ficam muito nervosos. Essa época, no trânsito, vem muito imigrante, albaneses que moram fora, vem, então a cidade vira um caos. Vira um caos. Meus irmãos, tudo que nós fazemos na Albânia é com esse objetivo. Reunir aqueles que o Senhor está salvando. Essa é a igreja nascente, na Albânia. Depois de 3 anos de trabalho nessa localidade, nós começamos os cultos públicos e eu estou muito feliz com isso, porque é a coroação de um trabalho, de uma etapa que se finda e começa outra. Nós usamos de estratégia. O albanês ele é muito relacional. Eu me adaptei rápido na Albânia porque o albanês é muito, muito, muito relacional. Ele é 10 vezes pior que a gente, ou melhor que a gente, nesse termo. Nós gostamos de relacionamentos. E os albaneses também. Fala, gesticula igual a nós. Eu já sou expansivo. Na Albânia, então, a minha esposa falava que você ficou hemorrágico na Albânia, né? Na Albânia eu falo no telefone, albanês é interessante, falando no telefone no ônibus, todo mundo sabe o que ele está falando, porque ele grita no telefone. E eu também estou assim agora, quando eu falo, todo mundo me escuta, minha esposa fala baixo, eu falo, eu não consigo mais entender isso. E aí, nós então usamos desses relacionamentos, usamos intensamente os relacionamentos através do Centro Calvinos. Centro Calvinos é um centro comunitário, onde nós servimos a comunidade de vários cursos. O que a comunidade tem necessidade, nós vamos lá e procuramos servir a comunidade. Tá? E aí foi a inauguração. Essa juventude que está aí ajudando a gente a inaugurar, foi uma plantação de igreja que nós participamos. Aquelas crianças e adolescentes, hoje já não são mais crianças e adolescentes, são jovens, estão aí procurando um namorado para casar, então eles vieram nos ajudar a fazer a inauguração lá desse Centro Calvinos. Tá? E aí a minha esposa, muito sabiamente, viu que as mulheres ali têm uma comunidade feminina muito grande, pelo fato de ser uma região um pouco mais periférica, muitas mulheres ficam com as crianças e os maridos vão trabalhar na capital, um pouco mais abaixo. Então, ela usou de estratégia para chamar essa mulherada para o Centro Calvinos.
E a primeira atividade que ela fez foi make-up. Vocês sabem o que é make-up? É maquiagem. Então, ensinando as mulheres a fazer maquiagem com produtos de casa. Porque lá há uma dificuldade financeira, então ela não tem condições de comprar uma máscara. E aí, minha esposa, então, fez um curso rápido lá na internet de fazer trabalho de make-up com produtos de casa, e aí deu um curso para essas mulheres, reuniu mulheres. E esse aí foi um dos primeiros cursos que ela deu. E aí, então, essas mulheres foram abrindo relacionamento. E aí foram surgindo outras necessidades, e minha esposa começou a ter reunião quase de segunda a sexta-feira, todos os dias. Né? Olha lá, as mulheres, parece que é só minha esposa que está trabalhando, né? Mas espera aí, vocês vão ver. E esse curso aqui é interessantíssimo, porque ele chama MOPS. O MOPS trabalha com mulheres grávidas, ali na gestação, e pós-gestação, ajudando as mulheres a cuidarem das crianças. E esse programa aí tem nos abençoado muito. Nós temos conhecido uma realidade muito difícil hoje daquela região onde nós moramos, porque há muitas mães solteiras. Antes não existia isso. Hoje está tendo muitas mães solteiras, e dentro da sociedade albanesa, elas são discriminadas e sofrem com os seus bebês. Algumas não querem mostrar que estão grávidas, e aí vira uma questão muito difícil. E esse projeto MOPS tem ajudado, de uma certa forma, essas questões. E esse projeto agora de mulheres passou, essas atividades, e essa foto aí eu coloquei porque é algo muito importante para nós, a nossa confissão de fé. Né? Então, a nossa igreja lá chama igreja todo albanês sabe o que é. Né? São os cristãos que se reúnem em um ambiente. Igreja presbiteriana, que é a nossa forma de governo, e também está ligada à nossa fé e prática ali, né? Uma igreja que tem uma doutrina clara. E undilore. Por que nós colocamos undilore? Quer dizer evangélica. Então, traduzindo ali, ó, Igreja Presbiteriana Evangélica Dait. Eu tive uma luta e pensei muito bem, porque isso era para ser Igreja Presbiteriana do Fresco. Não ia ficar legal, né? Aí eu coloquei Dait, né? Aí o pessoal, mesmo assim, o pessoal ainda tirou sarro, porque Dait, mas você com essa barriguinha, não é, essa barriguinha eu ganhei aqui. Porque faz 4 anos que a gente está lá na Albânia. E sempre quando a gente vem, o que a gente come? Muita mandioca, muita batata doce, porque lá não tem. Né? Então eu como assim, exageradamente. Passei da régua, mas a gente não vem todo ano. Então a gente aproveita para comer e aí a gente engorda. Eu engordei um pouquinho, né, meu amor? E aí então a nossa igreja é essa, uma igreja confessional, uma igreja que vive para a glória de Deus, uma igreja que nós queremos plantar, que seja uma igreja saudável, relevante na sociedade, e que essa igreja também venha fazer missões no mundo. Olha o desafio nosso. E aí são os nossos cultos públicos, algumas fotos. E aí, a nossa igreja, nós trabalhamos assim, relacionamento pessoal, que o albanês gosta muito, relacionamento individual com eles, que eles amam. Eu estou aí num bar café, perto da Fundação Calvinos, perto do Centro Calvinos. Eles amam esse ambiente ali. Tem gente ali trabalhando nesse bar café, tem gente ali discutindo problemas familiares, tem gente ali divertindo. Ou seja, o bar café é um local que todo albanês vai, para toda e qualquer questão. Eles gostam desse ambiente. Então, a gente usa desse ambiente cultural, e ali, então, eu estou numa conversa pastoral com esse querido irmão, discutindo acerca das questões da fé, e assim a gente vai desenvolvendo o nosso discipulado. Igreja, relacionamento, tem que ter muito relacionamento. Acaba o culto, nós ficamos mais um tempão com eles ali, tomando um café, relacionando. Aonde que a minha esposa está? Bar Café. Lá vocês vão ver, o Bar Café não é igual ao bar daqui, meus irmãos. Eu passei num bar ali que eu falei, meu Deus do céu, uma luz amarela, todo mundo lá dentro do bar. Muito difícil. Não, o Bar Café são locais bem aconchegantes, onde ali tem a família albanesa, tem um empresário albanês, tem um homem de negócio,
tem aquele que está ali divertindo, tomando um café. Tudo o albanês faz no café, e a gente usa muito desse recurso. Tá? E aí, igreja, culto, e aí um primeiro domingo do mês, o último domingo do mês, um domingo a gente faz o almoço, o outro domingo a gente faz o café do mês. Relacionando, aí era o nosso almoço, com a igrejinha nascente. A albanês gosta muito de festa, lembra que eu falei para vocês? Então nós usamos como Centro Calvinos atividades evangelísticas. Nesse dia aí era um culto, uma reunião de final de ano, convidamos eles, fizemos uma festa e então repartimos porções do Evangelho. Então nós temos 2 segmentos. Nós temos hoje a igreja, que é a pregação pública das Escrituras, ou seja, ali nós pregamos o Evangelho na igreja. E temos o Centro Calvinos, que é essa ponte que nos liga as pessoas através de atividades diversas, com o objetivo de relacionar com eles para pregar o Evangelho. Lembrando sempre que a Albânia é um país muçulmano. Se eu chegar lá e falar de Jesus, eu já vou ter inimizades, grandes inimizades. Então, nós usamos dessa ferramenta evangelística, dessa estratégia. Né? Essa moça aí, ela é filha do Fred, aquele senhor que estava lá no café comigo, e a filhinha dela. Discipulado. Nós estamos discipulando essas 2 famílias, que são mais próximas nossa, fazendo um discipulado, ampliando a teologia reformada para eles, para que a fé deles sejam arraigadas na verdade. Esse aí é um outro casal muito querido. Essa mulher aí que está com um bebê no colo chama Iona. E o filhinho dela tem uma história muito peculiar, porque ele sofreu um terremoto, ela estava grávida, e quando ele nasceu em meio à pandemia. Então a gente passou um sufoco com essa família, mas a gente está vendo Deus cuidando deles de uma tal forma tão linda. E essas 2 famílias hoje são as 2 famílias base desse nosso trabalho, ali na plantação da igreja. E esse aí é o meu trabalho, viu, gente? Então a gente cuida ali do Centro Calvinos, eu ajudo a minha esposa nas atividades ali. O homem é mais difícil de se reunir no Centro Calvinos, mas aqui é a minha plataforma onde eu consigo ter relacionamento com homens. O albanês ama futebol, muito mais que a gente. Eu pensava que eu era apaixonado por futebol, o albanês é doente. É doente. Então a gente usa dessa ferramenta, iniciando. Foi uma ferramenta evangelística, mas hoje o negócio ficou sério. Nós temos 120 crianças no nosso projeto. 120 crianças é igual 120 famílias para nós possamos alcançar com o Evangelho do Senhor. Esse projetinho aqui, eu sou formado em Educação Física. E aí, caminhando dentro do esporte, eu fiz a carteirinha da UEFA, ou seja, eu sou um treinador profissional hoje, reconhecido pela Federação Albanesa, reconhecido pelos órgãos europeus. E esse projeto está ganhando proporções. Nós temos um time, o último time nosso é o Sub-15. Aquele menino loiro ali, ó, o Victor, meu filho, ele é o meu zagueiro do nosso time. E aconteceu algo muito inusitado. Antes de nós irmos para cá, nós levamos ele para fazer um teste na seleção albanesa de futebol. A federação mandou uma carta e chamou a gente. Meus irmãos, esse menino foi fazer um teste. Jogou com um time maior que a idade dele, né, mais velho. E ele foi bem no teste. E um jornalista ficou sabendo que um brasileiro ia estar lá, fez uma entrevista com ele na beira do campo. Essa entrevista ganhou proporções nacionais. Nós fomos em 4 estúdios televisivos antes de vir para cá. 2 estúdios presenciais e outras 2 entrevistas online. Foi gravado e depois jogou na internet. Meus irmãos, eu não sei o que Deus está querendo fazer, mas nós não podemos mais caminhar só com esse projeto a nível social. Nós temos que dar continuidade a isso. Ter equipes sub-15, equipes sub-17, equipes sub-9, e por que não pensar em profissionalização de atletas? Se Deus está nos levando para esse caminho, nós então entraremos pela graça do Senhor. Esse aí é o nosso símbolo do nosso time. Remete você em alguma coisa ali? Olha o leãozinho, a coroa. Quem que nós estamos falando? Nós queremos testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus. E tudo diz respeito a isso. Esse aí é o comecinho do projeto. Eu sozinho. A molecadinha nossa lá do bairro. E todo dia era uma festa com esses meninos. Eu pegava, colocava todo mundo no meu carro para a gente ir para o treinamento.
E os vizinhos ali já começaram a ficar incomodados, porque o treinamento era 14h, eles meio-dia já ficavam pulando lá na frente da Calvinos, esperando eu chegar para levar eles para o treino. E hoje nós estamos nessa estrutura. Essa estrutura foi doada pela Sociedade Bíblica Americana. Hoje nós temos um campo de treinamento, somos 4 professores, e temos essas crianças de 6 a 17 anos treinando conosco praticamente todos os dias. Meus queridos, nós carecemos de orações, carecemos que você venha interceder, orar, pedir a Deus por esse projeto, porque o nosso desejo é usar o futebol mais amplamente para, assim, levar o Evangelho em cantos que só com a Bíblia nós não entramos. Então, hoje, a Bíblia debaixo do braço é a minha comunicação com o perdido. E a bola no outro lado é a comunicação espiritual. E a bola de outro lado é a comunicação com o perdido. Nós necessitamos de oração, necessitamos das suas ofertas, necessitamos da igreja nos suportando, para que nós possamos cumprir essa grande comissão. E o Evangelho do Senhor, ele tem que ser pregado em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, simultaneamente. Então eu faço aqui uma chamada para que a Igreja Presbiteriana Central se engane nesse trabalho conosco, na expansão do Evangelho. E eu espero que, quando eu voltar aqui, daqui 3 anos, eu venho aqui para contar um pouquinho mais do que Deus está fazendo. E você pode nos acompanhar. Eu deixei os nossos contatos com o pastor, com o presbítero, e você pode pegar o nosso contato, o nosso WhatsApp. Será uma alegria estar com você, ouvir você, receber o seu encorajamento e também encorajar, que venhamos a viver nesses próximos 3 anos um relacionamento mútuo de encorajamento e de engajamento nessa missão. Em nome de Jesus.